Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Quero dar as boas-vindas aqui ao Rafael Guimarães. Seja bem-vindo, viu, Rafael? É um prazer para mim estar aqui no seu programa. Um dos coordenadores, né, junto com o Igor. Tem você, o Igor e o Richard. O Richard, que é o pastor da Mocidade. Isso, e o Dudu também. E o Dudu. Também um abraço para o Dudu, que é design e está lá na comunicação da Mocidade Lagoinha. Isso. E vocês juntos criaram, não é que criaram, vocês já trabalhavam com isso antes. E a parte artística nasceu e ela, dentro da igreja, nasceu junto com ela um projeto maravilhoso que é ensinar esse tipo de arte, de desenho, de quadrinhos, de riscos, né? A lidar com isso dentro de uma comunidade. Como é que foi isso? É realmente uma mente aberta, né? Abrir para ensinar a trabalhar com mangá, trabalhar com outros tipos de desenhos, com outros traços, trabalhar com animações 2D, 3D. Como é que é? Você já vive nesse mundo, já estuda isso há muito tempo, Rafael? Eu me formei em pintura em 97, depois em cinema de animação em 2007. Toda a turma, o Eduardo também estudou na Escola de Belas Artes, foi meu colega também naquela época. Então, a gente que trabalha com arte, a gente não e vive o Evangelho, a gente não consegue separar as coisas, né? A gente tem a necessidade de se expressar através do talento que Deus deu para a gente e falar um pouco da palavra do Senhor usando esse talento. Esse sonho ele surgiu quando o Richard levou a gente na obra da fábrica de artes. Ainda estava no início lá das construções da fábrica de artes. Tinha acabado de demolir um galpão lá, então era aquela coisa de enxergar o que não existe ainda, né? E graças a Deus já está virando realidade com turmas fechadas, né? Então, nós temos uma experiência de mercado, o Igor tem uma grande experiência, eu trabalho no mercado há bastante tempo, o Eduardo também, e a gente quer agora passar isso, né? Você trabalha onde? Eu tenho uma empresa, né? Eu tenho uma empresa chamada Pollen Studio de Animação. É uma produtora? Não, uma produtora de animação. Mas também eu presto serviço para a Câmara Municipal, isso já há mais de 10 anos, né? E a gente desenvolveu recentemente um game para lá que é muito bacana, educativo, igual você falou no início do programa. Então, eu já tô, nesse meio de animação, ilustração e game, a gente já está trabalhando há um bom tempo. Então, agora é aproveitar esse conhecimento e transmitir para essa nova geração, para que essas pessoas possam usar a criatividade, porque não tem limite, né? Não tem. A criatividade reino, hoje. Né? E a tecnologia facilitou muito hoje. Hoje você desenha no papel ou já desenha no computador? É interessante. Quando eu comecei, era a única opção, né? Era a única opção. Na verdade, eu fiz um curso de animação quando eu tinha 11 anos de idade, e naquela época, você fazer uma animação era... Você desenhava no bloquinho e folheava ele? Eu fiz até aquele mesmo que você fotografa quadro a quadro, mas a câmera era 35mm, então era uma coisa que fora do curso era absolutamente inviável você trabalhar. Então era só lá dentro que tinha aquele equipamento. Hoje, a pessoa, até com um celular, ela pode ter um aplicativo que ela faz animação e animação de boa qualidade. Então a tecnologia ela trouxe para um número maior de pessoas a possibilidade de trabalhar. Isso facilitou, Rafael? Porque uma certa vez eu conversei com um fotógrafo e ele disse que a tecnologia fácil nas mãos, hoje qualquer um consegue comprar uma câmera potente, com a qualidade, um zoom, de foco, de enquadramento, uma qualidade razoável. Tem equipamentos de vários tipos, de todas as faixas, né, de preço. Mas ele me dizia o seguinte, a partir do momento que popularizou demais e a tecnologia ficou fácil para todos, os aventureiros cresceram num número assustador. E eles propõem o serviço. Então é muito comum, olha, eu faço pacote de fotografia, faço book, cobro R$500, R$200. Então a tecnologia, ela ajudou, por um lado, a colocar a câmera na mão de muito mais pessoas, mas também ele usou uma palavra muito forte, ela prostituiu o mercado. Isso. Com artes, isso também tem acontecido. É interessante que existem filtros hoje em aplicativos que você tira uma foto e de repente você muda o filtro e já vira
um desenho, né? Vamos falar assim. Isso aconteceu sim em todas as áreas, mas para te ser franco, eu não ligo muito para essa questão, porque nada mais natural de que se você... inclusive as câmeras de cinema, elas estão baixando num nível de preço que nunca estiveram antes. Hoje você tem câmera de cinema, com qualidade de cinema por $2.000, $3.000, coisas que era $100.000 há anos atrás. Então, a popularização, ela gera isso. Pessoas que têm o equipamento, mas não detêm o conhecimento. Não adianta você comprar um pincel maravilhoso e uma aquarela caríssima e não souber o que fazer com ela num papel que também costuma ser caríssimo, esses papéis de aquarela. Então, o que a gente quer dar para a pessoa é o seguinte: você tem as ferramentas de forma muito mais acessível, não tão acessíveis quando eu fiz o meu primeiro curso. Mas o que você precisa é do conhecimento para manejar bem essa ferramenta. Uhum. E isso acontece na fotografia, acontece na ilustração, quando a pessoa acaba baixando demais o preço e prejudicando os profissionais, na animação. Mas no final das contas, quando alguém precisa de um profissional de qualidade, ele não vai olhar preço, ele vai olhar portfólio, capacitação, vai olhar experiência. Geralmente a pessoa que ela cai nessa conversa do preço mais barato, porque tem um equipamento barato também, ela só cai uma vez, porque ela não vai ser bem atendida, ela não vai ser bem atendida em termos de produto final. Uhum. Então eu acho muito legal a popularização da tecnologia, eu não tenho reclamações. Não tem problema para você. Não tem problema. Até porque isso não significa que a pessoa sabe usar, né? Não significa, a gente não precisa ficar preocupado com isso. Hoje você é especialista na área de animação. Animação. Ela pode ser 2D ou 3D? Isso, 2D ou 3D. Na Qual verdade, que é a diferença dela? Os princípios da animação, eles são os mesmos para qualquer tipo. Você tem o stop motion, que é aquela animação de bonecos ou de objetos, né? Que é uma arte muito mais complexa. Você tem a animação 2D, que é o desenho quadro a quadro, que inclusive hoje em dia a maioria já é totalmente digital. E você tem o 3D, que são softwares 3D que hoje são muito populares, inclusive tem excelentes softwares totalmente gratuitos, um que eu uso, por exemplo, que é o Blender. Você está falando de preço, então já está totalmente gratuito. E o que vai variar nisso aí é as possibilidades. Então, quando você tem um software 3D, que você vai fazer uma animação 3D, você modela o cenário todo. Então, você tem possibilidade de trabalhar a câmera da forma que trabalha, por exemplo, numa câmera de live action. O trabalho da câmera e do enquadramento no 2D, ele é previamente planejado e você fez aquele pronto, né? Uhum. Eu te falei antes da gente começar que eu estou desenvolvendo um curta agora de 15 minutos e a gente, já com o storyboard tudo pronto, gravamos todas as câmeras nos cenários, mas o diretor ele sempre volta e nós precisamos dar uma mexidinha no ângulo dessa câmera, nós vamos dar uma melhorada aqui. Então, quer dizer, o 3D ele te dá uma possibilidade a mais. De você mexer mesmo no projeto já pronto. Mesmo no projeto já em andamento. Ele depois, a parte final dele é o render, aí já não dá para mexer muito mais, né? É o render que já se gera a imagem mesmo que vai para a edição final. Mas o fato é que tudo é linguagem cinematográfica. Se você acha que a animação é só desenhar quadro a quadro ou só mexer um bonequinho, você não tem informação suficiente. Então, por exemplo, o leigo ele faz geralmente, desenha um boneco para mim, ele faz a bolinha, o corpinho, 2 palitinhos, com perninha, 2 palitinhos, a mãozinha. Esse desenho quadro a quadro, talvez ele nem sabe do que se trata. Mas essa pessoa que desenha só bolinha, ela vai desenhar uma árvore, ela desenha um coqueiro, que é mais fácil, ou ela desenha uma fosse de uma flor e coloca um toco no meio para parecer uma árvore, e umas maçãzinhas, alguma coisa assim, bem trivial. Essa pessoa ela tem capacidade de aprender a desenhar? É algo que as pessoas podem falar assim, não, esse aí nasceu com um dom para isso. Tá. Isso é interessante. Eu por um bom tempo na minha vida, eu nasci com o dom de desenhar porque eu me lembro morando numa fazenda desenhando nas folhas de bananeira, quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Nas folhas de bananeira? Nas folhas de bananeira. Então, assim, as pessoas nascem com o dom de desenho. Uhum. Mas isso não pode ser desculpa para dizer que a pessoa não se esforça para aprimorar. Eu conheço várias pessoas, tem primos que têm dom de desenho, mas nunca quiseram aprimorar. Então, para você aprimorar o seu desenho, você precisa de técnica. Você precisa de um conhecimento técnico e um conhecimento que exige um esforço e treinamento.
ok? Então, a pessoa que não nasceu com esse dom, mas que gostaria de aprender a desenhar, e se ela é uma pessoa esforçada, eu já vi vários casos assim, então ela, de posse da técnica correta, ela consegue melhorar a capacidade de desenho dela muito bem. O que acontece com uma pessoa que tem aquele dom, inclusive o dom musical? Eu, por exemplo, sou muito fã de música, mas se eu começar a cantar ou tocar aqui, vocês vão me expulsar. Ou seja, isso é importantíssimo, Rafael. O fato de gostar não necessariamente significa que eu sei fazer. Exatamente. O que acontece? A diferença... Tem um filme interessante, Amadeus, um filme antigo, que mostra dois grandes talentos de música. Um era desleixado, mas tinha um dom extraordinário, que é o Mozart, né, Amadeus Mozart. E o outro era um cara extremamente esforçado, esse filme vale a pena ver, extremamente esforçado, mas que morria de inveja do Mozart, porque ele não conseguia ser genial igual a ele. O Mozart não fazia esforço. Não fazia esforço nenhum. Talvez a diferença seja essa. A pessoa que nasceu com dom, ela vai fazer com uma facilidade impressionante. E a pessoa que talvez seja mais esforçada, ela consegue fazer grandes coisas, mas com um nível de esforço, um nível de trabalho maior. Então, o gênio, você às vezes separa disso aí. Mas essas pessoas, igual o Mozart, você não vai achar por aí na esquina toda hora. Uhum. Então, por isso, eu gosto de trabalhar no padrão. O padrão é você ter um conhecimento técnico, um esforço do conhecimento técnico para qualquer pessoa. Você buscando esse conhecimento, buscando essas informações e trabalhando nisso, com certeza você vai ter um produto final bom. Vai ter um produto final aceitável. Você já teve o desafio de ensinar uma pessoa que ela não sabia nada e depois você se orgulhar do resultado? Isso, sim, já tive sim. Agora, na verdade, eu gostaria de falar o que eu já tive de experiência ruim. Não há coisa pior do que você tentar ensinar para a pessoa que não quer aprender, para qualquer área. Para qualquer área. Tem pessoas que procuram o curso, mas não querem aprender? Tem pessoas que procuram, mas às vezes por uma questão de... é bacana, é legal, eu gosto do desenho, mas no momento em que você está mostrando os elementos, ela não tem aquela aceitação das informações técnicas da forma que a outra. Isso acontece, é minoria. Então, veja bem, uma pessoa que ela está aberta para aprender e ela quer aprender, mesmo que ela goste, mas que não tem certeza que aquele é o talento dela definitivo ainda, essa pessoa ela tem um universo enorme para crescer. Porque o desejo de fazer, para mim, é o primeiro pré-requisito. Ela vai crescendo, ela vai melhorando, ela vai aprendendo a analisar o crescimento dela. Porque o interessante é que nessa área de desenho, o que mais estraga o aluno é a titia que fala assim, nossa, mas você está tão bom, você está tão legal. Aquelas pessoas que vão inflando o ego e falando. Uhum. Isso é importante para a pessoa precisa ter um retorno. Você tem que saber trazer estímulo, mas não necessariamente você precisa mentir, né? O estímulo associado à informação técnica, ele vai colocar a pessoa num patamar realista. Uhum. Isso é muito legal, é isso que é importante a pessoa saber. Ela não pode achar que já sabe demais, ou também, ao mesmo tempo, ela não pode ter uma depressão ali que, não, eu nunca vou aprender. Não, as informações, os elementos de uma composição, de uma ilustração, os elementos de uma pintura, da composição de uma pintura, a mistura de cor, o trabalho de harmonia, de luz. Então, a gente tem um universo de técnica para a pessoa poder olhar para um desenho, para uma pintura e não só falar assim, gostei e não gostei. Quando a pessoa fala gostei e não gostei, ou ela não tem informação suficiente para falar daquele assunto, daquele desenho, ou talvez ela realmente quer ser educada. Então, o objetivo de você ensinar é apresentar essas informações, esses elementos de composição, elementos de cor, elementos de forma, para que a pessoa ela possa ter uma análise realista do potencial dela e ela tomar a decisão que ela dela. pode ir muito mais Agora, o processo criativo é dela, né? É muito interessante dela, isso. Isso é legal. A gente ela pode ter um tablet moderno, ultramoderno de desenho, que hoje em dia você já tem, para fazer a ilustração digital. Ela pode ter a informação que a gente vai dar no curso, que é informação técnica, beleza, mas nós não vamos dar a criatividade para a pessoa. É dela. Ela é livre para pensar o que ela quiser. Isso que é bacana. E aí os estímulos vêm. Eu quero pedir o
o nosso produtor, o Taniguchi, para colocar algumas tiras. A gente chama de tiras, mas são desenhos que vocês publicam no nosso periódico semanal, que é o Atos Hoje. Isso. E já temos aí, talvez, há mais de 2 anos que isso já vem acontecendo. Aí, né? Pode colocar, pode ir. E aí você explica ali, para quem está em casa talvez não consiga ler as letrinhas pequenas, parecendo de contrato, mas ali é Mania da Fé. É Maria da Fé. Maria da Fé. Porque essa foi o desenho em si só, ele precisa trazer um significado. Não é só um rabisco, né? A gente tem buscado temas para essas tirinhas bem cotidianos da igreja. Questões como os pecados dos jovens, a luta deles para se livrar do pecado. Esse, no caso aí, o tema é a fofoca. Então, na verdade, a gente fez um grande exagero aí, que é a Maria da Fé. Ela é uma espécie de superpoderosa, mas na verdade ela simplesmente vai vencer a fofoca. Ali já é um coração. Dela. Esse já é um versículo coração mesmo. De pedra. Isso, a pessoa... na verdade, a ideia aí é mostrar a Deus moldando o nosso coração para que a gente tenha um coração puro e um espírito renovado. Isso aí, na internet, tem uma grande repercussão. Essa foi uma ilustração feita para um caso de um homem que vendia Bíblias e foi ameaçado por um local, né? Isso aconteceu na África. E o homem falou assim, se você vier vender nessas Bíblias, eu vou pegar e vou fumar essas Bíblias. Uau. E ele falou assim, então faz o seguinte, toma essa Bíblia aqui e me promete uma coisa, você vai fumar, mas vai ler. E aí pouco depois esse homem se converteu e virou um evangelista. É muito legal. Uau, então ali tem tratos históricos também. Exatamente, é uma ilustração. E inclusive é uma das que mais fez sucesso na internet, uma repercussão muito grande. Aí o tema é união, né? Então eu peguei a mão fora do corpo, a mão rebelde, né? A mão fora do corpo, ela é um prato cheio para o urubu, né? Urubu, Então, foi muito bacana o retorno. Esse daí foi interessante, que eu costumo levar o caderno para o pastor Márcio, quando o pastor Márcio está pregando, eu vou anotando e vou desenhando. E essa é sobre surdez espiritual. O irmão está deprimido, pedindo a Deus uma resposta, e aí no segundo quadrinho tem uma igreja pregando lá e dando a resposta para ele. Depois ele está num banco de praça e a música tocando é a resposta de Deus para ele. Aí o jornaleiro está vendendo o jornal e a manchete é a resposta de Deus para ele. Aí por fim chega um profeta e dá um aparelho de surdez espiritual para ele. Porque ele não está prestando atenção em nada. Esse aí é um caso interessante também de perdão, fez bastante sucesso, que é a pessoa vai ao médico e está com um peso enorme nas costas, não sabe o que é, e ele oferece o remédio que é o perdão. Ele tem que liberar o perdão e tirar aquele peso das costas. Uma pessoa aterrorizada pela sombra, um monstro, quando ele vai olhar, na verdade é uma lagartixa, sombra, né? Pequena. Então, filhinhos, vocês são de Deus, né? Então é João falando, né? Quer dizer, o seu medo, ele amplia o problema, né? Rafael, e as pessoas trazem esse retorno quando elas, ao ver a imagem, elas são tocadas e sensibilizadas, a imagem fala. Ou seja, eu vejo ali igual a imagem da lagartixa ali, pequenininha, e projeta uma sombra. São medos, né? São traumas que às vezes assombram a vida das pessoas e às vezes é isso aqui. Basta assim, levanta-te, toma postura e parte para cima. E as pessoas, você tem retorno assim das pessoas serem tocadas e mudarem de atitude por imagens? A nossa página no Facebook, ela tem muitos comentários. E no próprio compartilhamento a gente vê o comportamento das pessoas, né? Então, quando a gente traz um assunto perdão, então eu gosto muito de ver, né? É Deus falando comigo no comentário. Fala Deus, Senhor, me ajuda a melhorar nessa área. Então a gente percebe que as pessoas estão interagindo, porque a rede social é feita para isso é muito legal. Elas compartilham de uma forma impressionante. Nós já chegamos a ter, a gente tem acesso lá pela própria ferramenta, nós chegamos a ter 500 mil visualizações de uma tirinha, que foi uma surpresa tremenda para a gente. E eu imagino o seguinte, às vezes a gente fica pensando assim, eu para pregar o evangelho eu preciso subir num púlpito e pregar a palavra. O que a gente faz ali?
eu pego uma tirinha baseada num versículo e de repente eu preguei para 500 mil pessoas e nem sabia que ia alcançar tantas pessoas. Às vezes são 10 mil, às vezes são 30 mil pessoas, depende da repercussão que a gente, na verdade, não tem nem controle. Você cria e não sabe que ela vai dar tanto retorno quanto dá. São 5 pães e 2 peixinhos, né? Alimentou a multidão, mas sobraram 12 cestos, que alimentou gente que talvez aquele rapaz que doou os 2 pães, os 5 pães e 2 peixes, nunca viu na vida dele. Exatamente. Então isso vai se multiplicando para o mundo afora e as pessoas vão... Eu sei que tem aqui um trabalho, né, do Igor, que é o J5. O Igor esteve agora há poucos dias para quem assiste a Rede Super, ele esteve no culto Conectados, com os jovens dos núcleos, e ele foi desenhando na hora lá no culto. Isso, muito legal. Foi muito legal. Então aqui, dá uma folheada aqui. Essa aqui é uma linguagem chamada mangá, não é isso? E isso tem feito muito sucesso. É tanto que o mangá, ele não tem muitas... Por exemplo, essa página que eu abri mesmo aqui, ela não tem o diálogo. O diálogo é todo através das imagens. Né? O mangá, uma característica dele é muita ação. Né? E os meninos gostam disso, né? Aqui você já tem os balãozinhos. O trabalho do Igor é um trabalho extraordinário. Ele é pioneiro no evangelho com relação a quadrinhos, né? E a gente vê o retorno. O Igor é da minha célula, está lá em casa toda sexta-feira. Então, aqui a gente vê o retorno, né, das pessoas que às vezes não eram crentes, gostam muito de mangá e têm acesso a esse mangá e pela qualidade eles começam a ver a palavra de Deus. O interessante é que a metodologia dele é o seguinte, é uma aventura. Se a pessoa não for crente, ele vai conseguir pegar esse mangá dele e gostar da história, porque ele traz os versículos, ele traz a palavra, ele traz o princípio bíblico, mas ele é uma história de aventura. Ele não está contando a história da Bíblia como a gente vê em vários livros. Ele está contextualizando. Está contextualizando. Isso é muito legal, porque amplia o público, né? E o retorno tem sido uma bênção. Nós temos um pouquinho de tempo, mas eu queria que você falasse da Bíblia, né? Que você disse, e também do seu caderninho aí, que eu estou curioso, porque ali é o seu caderno de inspiração. Não faz parte do nosso... Na Seara você vai encontrar, né? Inclusive essa eu comprei lá. Não faz parte do nosso ministério, mas eu gosto de ressaltar porque o Sérgio Só lembrando, quem quiser adquirir essa Bíblia, você pode adquirir agora livrariaseara.com.br, através da internet, isso, a loja agora virtual. Tem a loja online. O interessante é que ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, ele é evangélico também, e ele fez esse projeto sensacional, que é um projeto que tem a Bíblia toda. Então, eu estava dando... Deixa eu pegar aqui para mostrar. Eu estava dando uma entrevista outro dia aqui, na rádio, e as pessoas um rapaz ligou e falou, um menino de 12 anos ligou e falou assim, eu não conseguia ler a Bíblia, mas depois que eu li esse Bíblia em ação, eu não só li ele mais de uma vez, como também gosto de ler a Bíblia. Então, eu acho isso aí uma estratégia fantástica. Então, E é a Bíblia mesmo aqui, né? São todos os livros, né? Tem todos os livros aqui, a Bíblia toda. E ele é grosso, vou mostrar aqui a espessura. Todos os livros. E aqui, porque eu vou abrindo uma história aqui, as uvas da inveja, provavelmente aqui deve estar falando de Nabote, não sei. E isso mesmo aqui, ó. Enquanto Elias e Eliseu dão continuidade à obra de Deus no interior, o rei Acabe faz uma visita surpresa aos seus súditos. Olha, o mais interessante aqui, até para... eu já não sou tão criança assim, né, Rafael? Mas é que eu contextualizei a mensagem, a Bíblia, eu conheço o texto. Mas é interessante aqui que a gente vê e dá outro sentido, né? A imagem dá outro sentido da história. Né? Você tem uma... Sim, aqui é quando uma coisa das mais terríveis histórias de traição e de como o ser humano é capaz quando Jezabel força aqui Nabote a vender a vinha e fala mentira dele e depois ele acaba sendo morto, paga por isso. Mas é interessante. E a pesquisa de figurino, de cenário dele é muito bem feita, ele é um cara muito talentoso, então a gente vê que aí é uma pessoa... que tem o evangelho no coração e quando quer fazer um trabalho competente, igual ele, isso tem várias línguas, está espalhado pelo mundo inteiro e numa linguagem que vai alcançar muita gente. É interessante, né? Porque o texto diz mesmo que os cães famintos lamberam seu sangue. E aqui mostra, mas a imagem é muito forte. É muita aventura. A pessoa às vezes acha assim, não, eu quero ver séries, seja séries de sucesso, seja séries que começaram sem querer ser séries, de uma forma assim até muito artesanal, que fazem muito sucesso aí, ou outro tipo, que tem muita ação
A Bíblia tem muita ação. A Bíblia A Bíblia tem... ela é a ação do início ela ao é fim. referência para grandes escritores. Grandes escritores. Se você pegar o Tolkien, por exemplo, C.S. Lewis, verdade. com os Contos de O Nárnia, Senhor dos Anéis, né? do Senhor dos Anéis, então a gente... Agora, o seu caderno está aí e o caderno de uma pessoa pode ficar tão bonito. Você tem uma letra bonita, desenha, né? Tem que ter letra bonita. Mas só para a gente frisar, quem quiser conhecer mais, tem o site, que é o site o seu site pessoal, qual que é? rafaelguimarães.com.br. Ok. Tem o Facebook também, né? facebook.com/Guedarte, né, que é Guerreiros da Arte, Ok. que é o Ministério da Mocidade de Lagoinha. E na Fábrica de Artes, quem tiver interesse em fazer esse curso de desenho, ele praticamente está lá. O curso são todos os dias? Não, é uma vez por semana? Uma vez por semana. A gente já tinha 2 turmas fechadas quando eu vim para cá e sugiro correr, né? Porque eu acho que é verdade. as vagas são limitadas. A gente não consegue ter muita gente na mesma sala. Quanto tempo de curso por dia? 6 meses. A gente deve dar de 1 a 2 horas por dia. Vai depender da classe. Qual idade? A partir de 13 anos de idade. 13 anos. 13 anos Até de idade. os 100. Exatamente. Ok. Esse é um caderno de anotação mesmo, então eu uso muito esse caderno aqui para ter Deixa eu ideias, mostrar, né? ou então, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele para ter Ele pela ideias, câmera para ali, você treinar. Isso. Isso aqui é um desenho? Isso é um desenho. Você vai ver que na eu TV fiz. ali, ó. Vai dar um pouco de brilho. Engraçado, a caneta brilha mesmo, né? É nanquim, né? É. Então, assim, a gente vai Isso aqui são traços que você vai criando. criando personagens, né? Esse daí provavelmente vai ter mais esboço de pregação do que... Isso aí é uma cena do filme que eu estou fazendo. Eu fiz um rascunho da cena para o diretor ver. Rapaz. Isso aí foi minha viagem no Haiti. Isso aí a gente estava num culto e tinha um rapaz lá tomando água. Eu desenhei ele enquanto anotava a pregação. Poxa, todo mundo deve querer suas anotações, hein? Isso aí também foi lá no Haiti. Foi uma experiência Que extraordinária. legal. Lá no Haiti também. Você desenha muito em casa? Assim, eu você trabalho já tem com filhos? desenho. Eu tenho 2 filhos, né? Um que vai fazer 11, o Vitor. Deve ser os heróis, né? Pai, Com desenha 8. para mim no meu para casa? É, por aí? Quando eles eram crianças, eles pediam para a mãe desenhar e ela não consegue desenhar igual eu, e eles choravam, era muito interessante. E os meninos gostam assim de homem forte, né? Isso a gente estava até no evento do Guedarte, lá no Parque das Mangabeiras. Foi muito legal com a turma Aqui embaixo está a do Guedarte. tirinha. Que tem fé e que não alcança Tá vendo? a fé. A ideia surgiu daí, aquela tirinha que Olha. vocês mostraram surgiu daí a ideia. Aqui o homem do skate. Isso, lá no parque. Isso, eu estava vendo uma série de TV, eu dei um pause para desenhar essa mulher. Né? Que legal, rapaz. Isso aí foi lá no Mangabeiras, um evento do Guedarte também. Esse é o Arthur, que é um dos nossos membros do Guedarte, também Aqui já é um pouco artista. diferente, né? Aqui já é mais isso aí. caricatura, né? Mais uma brincadeira, caricatura, estava provavelmente esperando. Olha, eu sei que esse caderno aqui tem muita coisa. Deixa eu entregar ele de volta aqui. Mas parabéns, Rafael. Obrigado. Parabéns. Quem quiser entrar em contato com você, conversar com você, você está lá na Mocidade? Pode entrar por e-mail, pelo site, pelo Guedarte. É interessante que no seu site, rafaelguimarães.com.br, Isso. as pessoas podem entrar, lá tem um e-mail, você envia para ele e entra em Isso, contato. as redes sociais também, é só me procurar. Com relação ao curso, procurar a Fábrica de Artes. Tem mais uma última imagem que o Rodrigo vai colocar para a gente. Não, essa aí eu estou consertando aqui. Você sabe que depois, primeiro os cabelinhos que acabaram, e uma das coisas que colocaram o aparelho foi por causa dessa imagem? É mesmo? É mesmo, cara, olha, não tinha Em lembrado. 2013, me procuraram e falaram assim, a gente quer fazer uma homenagem ao pastor Foi. Charlão, você podia fazer um desenho? Foi isso Aí mesmo. eu fiz o desenho e mandei. E quando me disseram que era o pastor que ia me entrevistar, eu falei assim, deixa eu procurar isso aqui. Tá lá em casa. Você sabe que minha sogra é assim, uma senhora muito preciosa, muito conservadora. E eu coloquei isso aí no quarto. Aí ela colocou um pano em cima. Eu falei, Vanessa, o que aconteceu com o meu quadro? Não, mamãe colocou ali porque acha que... Mas é por isso até que eu trouxe para cá. Ainda tem pessoas que veem a arte com os outros olhos, né, Rafael? É interessante que é o seguinte, Deus é um Deus criativo. E ele estimula a criatividade na Bíblia inteira. Você vai ver lá em
em Êxodo 31, quando Deus ele enche Bezalel do seu espírito para fazer todo tipo de arte, de desenho, de tratamento. Então a gente capacita, né? E chama os melhores. Exatamente. E Deus gosta de criatividade e o tempo inteiro Ele está comunicando com o seu povo através de várias linguagens, não só a escrita, né? É verdade. Então, a gente ainda tem um pouco, porque a gente tem uma questão cultural, aquela questão de idolatria, as pessoas acham, elas relacionam a arte um pouco à idolatria, mas se você for ver a Bíblia realmente, Deus pediu para fazer uma serpente para curar o povo que era mordido de cobra. Mas Deus não permite que você adore aquela imagem daquela serpente. Então a gente tem, se você for analisar a palavra de Deus, você vai ver um estímulo à arte. O interessante é que uma das escolas de Israel, em Jerusalém, tem uma escola de artes e design que chama Bezalel. Olha. Então, escola de design e artes de Jerusalém chama Bezalel. E também pode acontecer de tudo, que uma das maiores criatividades de ser uma pessoa assim, de dar um nó nas coisas, para mim, é uma história da Bíblia, quando Moisés sobe ao monte e quando ele desce tem um bezerro de ouro. E ele pergunta, quem fez isso? Não sabemos, Moisés. Jogamos o ouro no fogo e de repente saiu o bezerro. E é algo assim, a arte sempre está presente mesmo. E Deus usa muito isso. Deus usa muito nos utensílios, né? A forma, Deus, a preocupação com os detalhes do tabernáculo, da arca. Eu gosto muito de astronomia, eu gosto muito de saber sobre essas missões espaciais. Então, cada vez que a gente vê que o cara conseguiu jogar um satélite, ele pousar num cometa, é maravilhosa a ciência, mas eu penso na ciência como uma forma de mostrar a maravilha de Deus. Se Deus, que tem esse conhecimento tão extraordinário do espaço que nós não temos nenhuma fração, Ele vai comunicar conosco que pouco sabemos da vida e do mundo. Então, Ele precisa usar elementos mais fáceis, mais simples. Jesus ensinou por meio de parábolas. Deus o tempo inteiro usa ícones, usa linguagem figurada, usa... Maravilhoso. A forma que Deus usa para comunicar passa pela arte, porque se não fosse assim, como que a gente tão limitado em entender tão grande poder, né? Não teria como. Criou os céus e a terra, tem muita coisa. É muita coisa. Rafael, muito obrigado, passou rápido o nosso tempo. E olha, que as pessoas te procurem lá na Casa da Mocidade ou na Fábrica de Artes, ou entrem em contato pelo site rafaelguimarães.com.br, ou sábado lá na Mocidade Lagoinha, Isso. às 19h30 lá no Templo. Você pode procurar quem estiver lá, perguntar, cadê o Rafael? Eu queria conversar com ele. Está lá ele, geralmente está o Igor, está o pastor Richard também, o Dudu e toda a turma que tem sido muito edificante. Obrigado, que Deus te abençoe. Eu que agradeço, é um prazer para mim. Tá bom. Obrigado você que assiste o Mente Aberta. Lembrando que se você quiser ser um parceiro e nos ajudar a trazer a cada dia mais programações que edificam, que transformam, você pode ser um Super Juntos conosco ou estar super juntos conosco. Basta você ligar no 3429-9550 e você pode doar a partir de R$15 por mês. Escolha ser uma bênção, deixe ser usado. Muito obrigado pela sua participação no Mente Aberta e até o próximo programa aqui na Rede Super, inspirando você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.